Bem, pessoal, é com muita satisfação que estamos aqui iniciando nossa última aula sobre história medieval e eu vou tentar sintetizar alguns temas que a gente não conseguiu ver até aqui, certo? Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho, fazer um certo passeio, né, por esse período tão importante, mais ou menos 1000 anos de história da humanidade. A gente não consegue ver em todos os detalhes, porque são 3, 4 aulas, vai tratar de algo sempre muito complexo, muito longo e com várias nuances, né? É interessante porque, de qualquer modo, é um período da história da humanidade que volta e meia a gente olha para ele por algum motivo. Queria lembrar, por exemplo, que agora, 2021, e também 2020, o mundo está sendo ainda assolado por uma pandemia. E toda vez que a gente pensa em pandemia, lembra logo da peste negra, ou peste bubônica, que foi aquela peste que marcou aí o final da Idade Média e se abateu de forma muito pontual sobre a Europa, né? Mais ou menos um terço da população europeia morreu. E tem um livro, ele fazia um comercial, esse livro aqui, ó, o Decamerão, Deca de 10, Merão, de Boccaccio, né, o Boccaccio, o Boccaccio, o autor. Nesse livro, na introdução desse livro, ele fala sobre a chegada da peste na cidade de Florença. E é muito interessante ele dizer as coisas que vão acontecendo na cidade, como as relações sociais vão mudando em função da peste. Né? E o livro cita um pouco um encontro de 10 jovens, sendo 6 rapazes e 4 moças, e eles se fecham num convento e passam 10 dias conversando para não correr o risco de pegar a peste. Né? Então eles se afastam, eles promovem já o isolamento social, é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, né? Se fala muito para conter a coronavírus, esse você promover esse afastamento, você se afastar dos demais. Né? E isso já era uma prática presente na Idade Média para combate à pandemia. Quando você não sabe bem a natureza da doença, como ela se propaga, é melhor você se afastar dos demais. Mas para não ficar só nessa fala sobre o Decamerão, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar umas coisas importantes com vocês. Tá? Só um momento. Então, vocês estão vendo aqui, a gente fala um pouco sobre esse declínio da Idade Média. E aí, um fenômeno que é muito importante na Idade Média, que vai acompanhar toda a Idade Média, mas esse final aí da Idade Média, a baixa, chamada Baixa Idade Média, lembrando que a gente fala de alta e baixa, alta Idade Média é tudo que acontece entre 476 depois de Cristo e o ano 1000. Isso é a alta Idade Média. A baixa é entre o mesmo ano 1000 e 1453, 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos, certo? Então, mas a gente vai centrar foco agora para falar sobre essa baixa Idade Média. E a baixa é marcada pelas cruzadas. Você tem aqui uma série de linhas, ó, tem essa linha aqui violeta, que é a terceira cruzada, que um grupo sai de Paris, né, com Henrique II, Henrique VII, um grupo sai da Bretanha, sai aqui da Inglaterra, né, liderado por Ricardo Coração do Leão, e outro grupo sai aqui da Alemanha, liderado por Frederico Barbarossa. Esses três grupos se encontram, né, para tomar Jerusalém, se encontram lá no, assim, na Palestina, ou onde hoje a gente chamaria de Oriente Médio, né, porque a ideia, o objetivo dos cruzados é tomar ou retomar a Terra Santa. Aqui a gente tem uma, duas, três cruzadas e várias cruzadas foram feitas. Nem todas, apesar dessas três aqui se destinarem à Terra Santa, nem todas tinham a Terra Santa como destino. Você tem cruzadas, por exemplo, que vão para o Egito. Né? Tem uma quarta cruzada que acabou ficando famosa, que é a que vai para Constantinopla. Vou passar aqui, que é a quarta cruzada. O objetivo dessa cruzada, como da maioria, era tomar a Terra Santa. Mas aí, como essa cruzada partiu de Veneza, os capitães das embarcações de Veneza mudaram a rota da cruzada para a cidade de Constantinopla, que é uma cidade cristã. Então os cruzados saíram da Europa para lutar contra cristãos em Constantinopla.
Porque aqui os cristãos falavam o idioma grego, se vestiam diferente, era uma outra forma de catolicismo, que hoje estaria mais próximo do catolicismo ortodoxo. Então, os cristãos europeus, ou do ocidente europeu, se encontram com os cristãos do leste europeu, e os dois grupos combatem. Interessante isso, né? Cristãos lutando contra cristãos, quando as cruzadas, assim, em tese, seria um movimento para a retomada de terras ocupadas pelos muçulmanos, né? Então, esse é um episódio interessante. E a cidade foi saqueada de Constantinopla. E boa parte da riqueza foi trazida de volta para Veneza, né? Hoje, se você passeia pela cidade de Veneza, principalmente a igreja de São Marcos, em Veneza, por exemplo, ela está cheia de mosaicos trazidos de Constantinopla. Tem inclusive uma escultura de 4 cavalos na entrada da igreja em cima, que foram trazidos de Constantinopla. Okay? Então, as cruzadas é realmente um movimento importante. Você veja até São Francisco de Assis, o famoso santo que conversa com os animais, autor de poemas importantes como Irmão Sol e Irmão Lua, né? Até mesmo São Francisco de Assis participou de uma cruzada. Ele foi tentar evangelizar, né, um sultão no Egito. Então nós temos praticamente umas 12 cruzadas, só que as cruzadas, elas têm, o que a gente chama de cruzada é um movimento de grupos muito grandes, muito intensos, em direção ao que a gente chama de Terra Santa, que é a terra onde Jesus andou. Galileia, Belém, Nazaré, Jerusalém, aquele território que hoje basicamente está em torno do Estado de Israel, né? Mas tem outros temas também que a gente precisa conversar sobre essa parte da Idade Média. Uma questão importante são as feiras, que elas tiveram um momento de decréscimo em função das invasões dos bárbaros, mas depois as feiras começam a crescer, começam a ganhar fôlego novamente. Esse movimento, por exemplo, de cruzadas dos europeus irem em direção ao Oriente Médio, vai fazer com que esses europeus tragam de lá perfumes, bebidas, tecidos. Então haverá um movimento novo de comércio na Europa, muito motivado pelas cruzadas, mas não apenas por elas. Então, você tem aqui várias cidades importantes, cidades como Budapeste, Belgrado, Viena, Veneza, Milão, Paris. Essas cidades já faziam parte na Idade Média das rotas de comércio. Frankfurt, Leipzig, Londres, Estocolmo. E aí você vê aqui pelas cores vários centros de rotas, né, comerciais. Você tem aqui essa parte em roxo aqui liderada por Veneza. Você tem essa parte em verde liderada por Gênova, que vai inclusive pegar toda essa costa do Mar Negro, né, sob o controle genovês. Você tem essa área aqui toda sob o controle da Catalunha, né? Barcelona especialmente vai ter um controle muito grande sobre todo esse sul aqui da Espanha e norte do Maghreb, o norte da África. Você tem a Liga Hanseática aqui, que envolve todos aqueles povos vikings e eslavos, né, que fazem comércio no leste europeu. E você tem tanto rotas marítimas como rotas terrestres de comércio entre as cidades, entre as feiras. Lembrando que as grandes feiras que tem na Europa estão muito associadas também à igreja, porque o momento mais forte da feira é o momento mais forte da festa da padroeira, ou como a gente chama no Brasil, a festa do santo da cidade. Então a igreja ganha, a feira cresce e a cidade fica nesse processo de avanço, né, em função dessas rotas comerciais que não vão parar de crescer até ficar muito famosa na Idade Moderna, já no Renascimento, né? Mas ainda no período medieval elas já mostram, né, um grande fôlego essas rotas comerciais. E aí os trabalhos de arqueologia, encontros de moedas, há muita pesquisa arqueológica que ajuda a entender melhor essas rotas comerciais. E as rotas comerciais se confundem com as rotas militares, as rotas para a guerra, e se confundem de tal maneira com a rota dos cruzados. E com a rota também dos grupos mambembes, porque nessa época você já tem um teatro se movimentando de cidade em cidade na Europa. Aqui um outro exemplo importante dessa baixa Idade Média, que é a chegada da universidade. Essas edificações aqui que você vê mais próximas de vocês, praticamente em primeiro plano, fazem parte da Universidade de Bolonha.
primeira universidade da Europa que tem como modelo universidades do Oriente, especialmente da Pérsia, que hoje a gente chama de Irã. Mas a primeira universidade da Europa ou do mundo ocidental é essa aqui. Fica na Itália, na cidade de Bolonha, a Universidade de Bolonha. Essa Universidade de Bolonha, eu queria mostrar uma imagem para você de uma outra, que é uma dissidente dela. Essa universidade surgiu primeiro, houve alguns problemas, algumas discussões, parte dos professores se irritaram, houve uma divisão, um racha nessa universidade, e alguns professores saíram de Bolonha e fundaram uma universidade um pouco mais ao norte, na Itália, a Universidade de Pádua. A mesma universidade, naquele santo, Santo Antônio, esse Santo Antônio casamenteiro, ele está na cidade de Pádua, e lá nessa cidade foi fundada a segunda universidade mais antiga da Europa. E nela, em Pádua, temos esse prédio aí chamado de Palazzo Bo, ou Palácio Bo, que é uma parte medieval da Universidade de Pádua, e ela ainda guarda uma sala de anatomia medieval. Você imagina os homens em Idade Média, universitários, estudando o corpo humano. Que coisa interessante. Então aqui a gente tem essa estrutura dessa aula de anatomia, né? Aqui nesse círculo menor, esse, não diria círculo, né? Mas essa estrutura oval aqui menor, ficaria o corpo deitado numa mesa e ao lado dele, circulando em torno dele, o professor, explicando as partes do corpo daquele morto. Né? Os alunos ficariam nesse círculo vendo, outros alunos nesse segundo círculo, outros alunos nesse terceiro e outros no quarto. É um sistema sequenciado de arquibancadas, mas todos assistem a aula de pé, né, para poder ver melhor o corpo e analisar a aula de anatomia. Uma outra foto da mesma sala de aula da Universidade de Pádua, no Palazzo Bo, ou Palácio Bo. Você vê que aqui dá para receber muitos alunos. Né? É uma sala de aula dos padrões que a gente conhece hoje em termos de quantitativo. Né? 40 alunos ficam aqui com muita tranquilidade. Então é interessante você ver um pouco aí a história da medicina já começando desde a Idade Média. Né? Muitas pessoas quando viajam para a Itália costumam visitar, especialmente aqueles ligados à área de saúde, costumam visitar o Palazzo Bo para conhecer uma aula de anatomia medieval. Outra coisa que merece destaque para a gente aqui nesse finalzinho de Idade Média é falar um pouco das artes plásticas, da pintura. A arquitetura e a escultura mereceriam um pouco nossa atenção, mas o tempo é escasso, né? A aula tem mais ou menos meia hora, então a gente tem que realmente focar em alguns exemplos e esperar que vocês depois investiguem outros. Bem, essa é uma capela pequena no norte da Itália, também na mesma cidade de Padua, feita por um pintor chamado Giotto da Bordone. O Giotto ele pinta a capela toda por dentro, você vê ela tem uma riqueza muito grande com o azul. O azul é uma cor muito forte. E aqui eu tentei destacar a parede em que está pintado o juízo final, o Giudizio Universale, como dizem os italianos. Então tem uma pintura de juízo final que a gente vai ver um pouco mais de detalhes mais à frente. Mas você veja que quando o pintor concebe o juízo final, ele já concebe com uma série de círculos, uma série de simetrias, que faz lembrar a pintura posterior do Renascimento, a pintura do Leonardo da Vinci. Né? Então, quando você pensa em pintor renascentista, buscando a matemática, pensando na ideia de perspectiva, de sombra e luz, esse pintor do Renascimento não inventou isso no Renascimento. O Renascimento ele não nasce de repente. O Renascimento é um processo que já vem desde a Idade Média, a partir de pintores grandiosos como Giotto, né? Aqui representado. Aqui a gente tem um pouquinho mais de detalhe da pintura do juízo final. A gente tem aqui Jesus, né, em majestade, julgando o mundo. E aí quem está à, à direita de Jesus vai ter acesso à salvação, vai ao paraíso, vai ascender para morar na Jerusalém Celeste. Quem está à esquerda de Cristo vai ser relegado ao sofrimento eterno, né, junto com o diabo e seus demônios. Interessante é que ele representa o diabo aqui, Satanás, com três cabeças, que é uma representação que vem da Divina Comédia, que a gente comentou numa aula passada, inclusive porque Giotto e Dante se conheciam. Aqui tem as almas dos danados levando
Nós somos os demônios levando os danados para o inferno. É interessante que eles estão caminhando aqui como se fosse uma ponte, mas isso que dá a impressão de ponte, na verdade, é um detalhe do portal, que tem uma porta aqui embaixo. Então veja como o Giotto vai aproveitando todo o espaço para fazer a composição. Aqui tem um rio de sangue. Então é uma pintura muito marcante. O céu se abre como um livro, né? E é uma imagem com muita riqueza de detalhes. Uma coisa interessante que o Giotto faz, que vai tornar também um pintor marcante desse período, é que ele vai dar um pouco de individualidade aos personagens. Ele não pinta duas pessoas iguais na pintura dele. Cada pessoa, cada ser humano é representado com uma expressão facial diferente, já dando uma ideia de idiosincrasia, de indivíduo, né, de originalidade, de que as pessoas são diferentes entre si, né, que é uma coisa que vai ganhar muita força no Renascimento, essa questão do individualismo, mas já começa aí na pintura do Giotto. Ah, falou um pouco de pintura, não pode esquecer a música, né? A música na Idade Média era uma produção artística muito importante. A gente tem a música aqui, como mostra alguns monges cantando, muito provavelmente aquele canto gregoriano que existe até hoje, né? Temos, se for para a igreja antiga, né, mosteiros, os monges praticam, né, o canto gregoriano. Você tem aqui também um músico, né, tocando. Você tem aqui o instrumento que é o alaúde, instrumento bem medieval. Aqui, por exemplo, na Luminura, representado mesmo alaúde. E algo que eu queria chamar a atenção, um árabe tocando alaúde e um cristão tocando o mesmo instrumento. Algo que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, a partitura. Não sei se vocês sabem, a partitura ela foi criada na Idade Média. Só que inicialmente, como mostra aqui, ela tinha 4 linhas e hoje ela é feita com 5. A pauta, né? Hoje ela é com 5. Você pode perguntar isso para o professor DNI, o professor, que assim eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Mas qual é a coisa interessante da partitura? Hoje, se eu inventar uma canção, uma melodia, eu preciso cantar para vocês. Mas eu posso gravar no celular, gravar no computador. Eu tenho como gravar essa música não se perder. Na Idade Média não tinha eletricidade, não tinha pino, não tinha equipamentos de gravação. Então, para você manter uma música conhecida, era preciso você ensinar essa música para uma pessoa, essa pessoa ensinar para uma terceira ensinar para a quarta, e assim sucessivamente. Se todo mundo que ouviu aquela música morresse, a música se perdia junto. Então, na Idade Média foi criada a partitura, que é uma maneira de você salvar a música para a eternidade, né? A partitura ela tem uma função indispensável de resguardar a canção para o futuro, porque ela guarda a letra da música e guarda as notas. Então é possível você efetuar a melodia, né, tocar a música a partir desta partitura, que foi uma grandiosidade da, da produção cultural medieval e que existe até hoje, se mantém viva até hoje. A Idade Média também tem seus aspectos muito deletérios, muito negativos, assombrosos, por exemplo, que é a questão da morte. A morte é um elemento muito frequente na vida medieval, a expectativa de vida era muito baixa. E aí, no final da Idade Média, a Europa vai passando por muitas catástrofes. Eu falei um pouco aqui da peste negra, mas houve problema de plantação muito grande, então a fome assolou bastante a Europa do final da Idade Média. Houve a Guerra dos 100 Anos, que foi outro evento, pouco mais de um século marcante. Revoltas camponesas puxadas pela fome, pela miséria, pelas dificuldades de condição de vida dos servos. Então, já começa a gente a ter uma nova migração forte, campo, cidade. Se no começo da Idade Média as pessoas fogem da cidade para morar no campo, fugindo dos bárbaros, agora as pessoas estão fugindo do campo e voltando para a cidade, fugindo das más condições de vida no campo. Então, mas é importante a gente ter ver essa força da morte. Né? É tanto que essa pintura chama o Triunfo da Morte. Tem várias cenas de morte aí representadas. Por fome, por doença, por idade, por assassinato, por suicídio. Então tem uma série de representações da morte nesse quadro que é famoso, é de um pintor flamengo chamado Bruegel. Né? A gente está chegando perto do fim, eu queria destacar que a cultura medieval continua muito forte nos nossos dias. Não sei se vocês conhecem
todas essas imagens aí, mas com certeza a da direita acima você deve conhecer, que é um desenho chamado Caverna do Dragão, todo baseado na cultura medieval. E esse desenho ele foi feito a partir do RPG, que é o Dungeons and Dragons, né? Um RPG famoso, de onde saem esses personagens aí. Você tem o Presto, o Hank, né? A Diana, esses personagens todos. E é o arqueiro, todos medievais, né? O arqueiro, o bárbaro, que seria o viking, né? O cavaleiro, o mago, todos os personagens advindos dessa cultura medieval. Aqui à esquerda tem uma série, por exemplo, um canal de streaming, né, que é uma série chamada Vikings, que, como o nome já diz, trata dos Vikings, que foi um povo que a gente não teve muita oportunidade de conversar, mas que é muito importante na história europeia e na Idade Média, porque os Vikings atacavam bastante, principalmente a Bretanha, o norte da França, mas eles chegaram em uma Mediterrâneo também. Tem uma parte do sul da Itália que eles ocuparam, né, eles chegaram à Rússia, né, os russos são descendentes dos Vikings. Então, é um povo importante no norte da Europa, a parte mais fria da Europa, onde hoje a gente chama de Noruega, Dinamarca, Suécia. É o território de origem do povo viking, né, que todo ano descia para o sul para fazer pequenos ataques e também comércio na Europa continental. Abaixo a gente tem um filme, né, que são baseado num livro, que é O Senhor dos Anéis, um romance do Tolkien, um escritor inglês que gostava muito de história medieval. Então, essa é uma. No cinema são três filmes, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Né? São três filmes. E todo no universo medieval com elfos, com monstros, né? Com toda espécie de animais e seres místicos que vocês conhecem do universo medieval. Depois tem outra série aqui de um outro canal de streaming, que é o Game of Thrones, né? O Jogo dos Tronos. Eu diria mais a Disputa dos Tronos, né? Que é uma série também que ficou muito famosa, rendeu muito dinheiro, né? E ainda hoje tem muita gente que assiste. Ela encerrou recentemente, eu digo, uns 2 anos atrás, teve a última temporada. Eu acho que foram 8 temporadas, mas não tenho certeza. Mas arrisco dizer que foram 8 temporadas, é como minha memória me conta. Né? E também é uma série que mostra muito dos personagens, dos lugares míticos, lugares mágicos, né? Da Idade Média. Então é bom a gente pensar na Idade Média como um período que ainda está conosco, um período que vive no nosso imaginário. Muitas características da Idade Média pulsam ainda na nossa vida cotidiana, né? Seja pela relação do homem com a mulher, a nossa relação com a fé, a nossa relação com a filosofia, que é tão importante na Idade Média, nomes como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, e tantos outros que marcaram a escolástica medieval, essa ideia de tentar unir a fé e a razão, explicar Deus a partir da razão. Toda uma grande discussão, os monges copistas copiando tantos livros, o livro O Nome da Rosa, mostrando um pouco desse detalhe, como era a vida no convento. Então, tudo isso guarda alguma relação com a nossa vida hoje, em 2021. Então, é importante a gente, quando olhar a Idade Média, ver que a Idade Média ainda tem muito a nos falar, muito a dialogar conosco, muitas coisas a nos apresentar. A gente falou sobre a Divina Comédia em uma outra aula. Então, é um período riquíssimo da história da humanidade, rico em problemas, rico em dificuldades, rico em atos desumanos, mas também de uma grandeza artística, né, de grandes avanços, de superação de dificuldades, de enfrentamento de uma peste terrível que assolou a Europa. Então, a Idade Média, eu diria que é a idade mais atual com a qual nós lidamos na nossa vida cotidiana e, por que não dizer também, nas aulas de história. Foi um prazer trabalhar com vocês agora no segundo semestre. Espero que vocês tenham gostado e vamos em frente. Até o próximo semestre. Um abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.